Dona Maria Lúcia estava ajoelhada sobre o mármore frio do banheiro da suíte principal. As mãos, trêmulas e doloridas, afundavam na espuma espessa do detergente enquanto ela tentava limpar, com movimentos lentos e cansados, o canto mais difícil atrás do vaso. O cheiro forte do produto queimava suas narinas, misturando-se ao suor que escorria de seu rosto exausto. Cada gesto era uma batalha contra a dor que atravessava suas costas. Amarrados a ela, como num improvisado e apertado canguru, os dois bebês se mexiam inquietos. O peso deles pressionava sua coluna fraca, puxando seus ombros para baixo e obrigando seu corpo já cansado a se inclinar ainda mais sobre o chão gelado. Sua respiração era curta, irregular, como se lhe faltasse ar. Sempre que tentava alcançar algum ponto mais distante, uma fisgada violenta subia pela lombar como uma lâmina quente. "Ai, meu Deus!" sussurrou, quase inaudível. Mas não podia parar. Não podia descansar. Não tinha o direito de reclamar. O som seco de saltos ecoou pelo corredor. Um passo, outro, mais um. Carla apareceu na porta, impecável, fria, observando tudo como se fosse a coisa mais comum do mundo. Nenhum sinal de surpresa, muito menos remorso. "Vai continuar gemendo ou vai limpar direito?" disparou, ríspida. Dona Maria ergueu o rosto devagar, os olhos úmidos, o suor misturado às lágrimas que tentava esconder. "Eu tô acabando, minha filha. É que essa dor nas costas..." Carla soltou uma risadinha irônica. "Dor, todo mundo sente. A diferença é quem escolhe ser forte e quem vira peso morto." A mulher se aproximou, encarando a idosa de cima. "Quer morar aqui? Então mostre serviço. Isso aqui não é casa de repouso." Cada palavra foi um golpe seco. Dona Maria engoliu a dor, apertou a esponja e voltou a esfregar o chão com mais força, mesmo sentindo o corpo protestar. Os bebês começaram a chorar nas costas. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Encostou a testa na porcelana fria, buscando forças. "Aguenta, Maria, só mais um pouco", murmurou. Então, passos diferentes ecoaram pelo corredor, firmes, pesados, apressados. A porta se abriu de uma vez. Dona Maria não conseguiu sequer virar a cabeça. Carla também congelou. Ricardo surgiu ali, sem paletó, gravata afrouxada, o rosto tomado por choque e indignação ao ver a cena. Sua mãe, de joelhos, com os gêmeos presos às costas, limpando o banheiro como uma funcionária, ou pior. A esponja na mão, o balde no chão, o corpo curvado, o cansaço evidente. "O que diabos está acontecendo aqui?" Sua voz ecoou, furiosa. O banheiro pareceu parar. Carla ficou pálida, Dona Maria tremia, e Ricardo sentiu, como um soco, que tinha falhado como filho, sem saber que aquilo nem de longe era a primeira vez. O silêncio pesou. Ricardo continuou parado na porta, tentando entender a cena. Os bebês ainda choravam, seu coração disparava. "Mãe, isso aí... Esquiliar you are the transcriptio arts." Dona Maria tentou ajeitar a roupa, se levantar, mostrar dignidade, mas o corpo não reagia. Eu só estava ajudando um pouquinho", murmurou, desviando os olhos. Carla se recompôs primeiro, forçando um sorriso. "Amor, você não entende. Ela pediu para fazer isso. Disse que queria ser útil, que se sentia um peso na casa. Eu até disse para descansar, mas ela é teimosa." Mas Ricardo não a olhava mais como antes. Havia dúvida, havia algo quebrado. Ele se agachou diante da mãe. "Me olha, mãe. Você quis estar aqui?" Dona Maria respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. "Não é bem isso, meu filho. Foi só hoje. A Carla só pediu hoje." Mas as mãos trêmulas diziam outra história. Uma lembrança pesada veio à mente de Ricardo. Tantas vezes em que chegava e encontrava a mãe calada no sofá. As dores recorrentes, as dificuldades para andar, os remédios cada vez mais fortes. E ele nunca pensou que fosse algo além de saúde, porque para ele tudo se resolvia com dinheiro. Nunca imaginou que o problema fosse crueldade. Carla, impaciente, cruzou os braços. "Amor, não temos tempo para esse drama. Seu voo é hoje, lembra?" Ricardo fechou os olhos.
Tinha voltado à mansão só para pegar o passaporte esquecido, e Carla não esperava que ele estivesse ali. Isso foi o que a denunciou. "Desde quando você manda minha mãe limpar a casa?" perguntou Ricardo a voz baixa, perigosa. "Ricardo, eu já falei. Desde quando você coloca nossos crianças nas costas dela?" Carla perdeu a paciência. "Porque ela quis. Ela dizia que queria ajudar, criar vínculo com os natos, já que eu vivia ocupada." Ricardo engoliu seco. "E por que isso só acontecia quando eu não estava?" Dona Maria fechou os olhos. Uma lágrima desceu. O silêncio foi a resposta. Tudo fez sentido. A casa impecável, a mãe sempre cansada, as respostas evasivas. Ela nunca reclamava por medo de causar problemas, por amor ao filho, por receio de perder os netos. Sacrificar-se era tudo que ela conhecia. "Você sabia que ela tem problemas sérios nos ossos?" perguntou Ricardo sem olhar para Carla. "Que o médico disse que ela não pode fazer esforço?" "Eu não sou médica", respondeu ela fria. "Só queria que ela parasse de reclamar de dor." Foi quando Dona Maria abriu os olhos, com uma tristeza profunda. "Eu nunca reclamei para você. Nunca." Ricardo ficou atônito. "Então por que você fez isso com você mesma, mãe?" Ela demorou, depois murmurou. "Porque eu não queria atrapalhar. Queria ser útil, ser uma boa mãe, uma boa avó, mesmo que me custasse tudo." Algo se quebrou dentro dele, e ele nem imaginava que aquilo era apenas o começo. Ricardo levantou a mãe com cuidado. Cada movimento era um tormento. A coluna dela estava rígida, os joelhos estalavam, os braços mal sustentavam a bengala. Ele a levou até a cama, retirou os bebês de suas costas e os colocou no berço ao lado. Carla assistia tudo com um olhar agora carregado de irritação. Não havia mais máscara. "Fica aqui, mãe. Eu já volto." Ao sair para o corredor, respirou fundo. "Eu quero entender tudo." Carla, desde o começo. Ela cruzou os braços e virou o rosto. "Eu já disse." Ela insistiu em ajudar. Ricardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Não minta para mim de novo. Desde quando isso começou?" Carla demorou a responder. Por alguns segundos, pareceu medir até onde poderia ir, sem se comprometer. "No começo, nem era nada demais", disse por fim. "Eu pedia pequenos favores, coisas simples. Dobrar uma roupa, lavar uma louça, segurar um bebê por alguns minutos. Ela mora aqui. Cuidar de uma casa é uma coisa, humilhação é outra." "Humilhação?" Carla riu com desprezo. "Ela sempre limpou para os outros na vida inteira. Qual é o problema em continuar fazendo o que sempre fez?" A frase caiu como um soco. Ricardo a encarou pela primeira vez com nojo. "O problema é que agora você está falando da minha mãe." Carla suspirou impaciente. "Olha agora, seja sincero comigo. Você realmente acha que essa mulher conseguiria sobreviver lá fora? Sem dinheiro, sem estudo, sem nada? Eu estou dando uma casa para ela, uma vida melhor, à custa da dignidade dela." "Dignidade não paga conta", ela respondeu fria. E foi ali que Ricardo percebeu uma verdade dolorosa. Carla não via sua mãe como uma pessoa, ela a via como um objeto útil. "Você fazia lá cuidar dos bebês?" ele perguntou em tom baixo. "Às vezes", respondeu Carla. "Mas isso é ridículo, Ricardo. Ela é avó, não é? A avó gosta de cuidar de neto." "Gostar não é obrigação", ele rebateu, "e muito menos limpar banheiro com eles amarrados nas costas." Carla foi até a janela, respirou fundo e soltou com desdém. "Sabe qual é o verdadeiro problema disso tudo? Você." Ricardo franziu a testa. "Eu?" "Sim, você mimou ela demais. Trouxe ela para essa casa achando que estava fazendo um favor, mas no fundo só trouxe um peso." Ricardo fechou os olhos por 2 segundos. Um peso? Aquela mulher magra, ferida, machucada, cheia de marcas do trabalho de uma vida inteira para que ele pudesse ser quem era hoje. Era um peso? Ele teve ânsia. "Lembra quando ela veio morar aqui?" Carla continuou. "Eu até tentei ser educada, mas ela era lenta, confusa, simples demais. As visitas riam dela. Você não via, mas eu via o constrangimento." Ricardo lembrava. Lembrava sim, mas agora, de outra forma. Lembrou de como a mãe se calava quando as amigas ricas de Carla chegavam. Como ela ficava sentada num canto, segurando a xícara com as 2 mãos, sem participar das conversas. Não era timidez, era humilhação. "E nem me venha dizer que foi tudo cruel da minha parte", Carla continuou.
Porque ela nunca veio reclamar para você. Sabe por quê? Porque ela sabia que não estava sendo maltratada. Ela só estava trabalhando. Ricardo virou-se na direção do quarto da mãe. A porta ainda estava encostada, silenciosa, como ela sempre fora. Ela não reclamou, ele murmurou, porque ela me ama demais para destruir o meu casamento. Ela carregava essa dor sozinha para me proteger. Carla abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão. Cala a boca. A palavra saiu seca. Nunca antes ele tinha falado assim com a esposa. Ela congelou. Você transformou o amor em servidão, Carla. Minha mãe estava sofrendo calada dentro da minha casa, e você sabia. Carla engoliu seco, mas não recuou. E se isso foi mesmo tudo exagerado, a culpa é sua por nunca prestar atenção em nada além do dinheiro. Ricardo desceu o olhar. E foi nesse ponto que a culpa mais doeu. Ela estava certa em uma coisa. Ele tinha sido ausente, cego, distante, mas agora que estava enxergando, ninguém mais pisaria naquela mulher. Ele virou para Carla e disse, baixo, porém firme. A partir de hoje, isso acabou. Ela estreitou os olhos. Acabou o quê? Você nunca mais vai encostar a mão na minha mãe, nunca mais vai dar ordem, nunca mais vai usar ela para absolutamente nada. E se eu quiser? Ricardo se aproximou devagar, parando bem em frente a ela. Então quem vai sair dessa casa não é ela. Enquanto isso, no quarto, Dona Maria escutava tudo, cada palavra, cada acusação, cada defesa. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente nascendo dentro do peito. Coragem. E em breve, ela iria contar ao filho coisas que nem mesmo ele está preparado para ouvir. Dona Maria ficou alguns minutos sentada à beira da cama em silêncio, as mãos trêmulas pousadas sobre o vestido gasto. Os dois bebês, agora dormindo no berço improvisado ao lado, respiravam com aquele som leve e inocente que contrastava brutalmente com o que acontecia naquela casa. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Era como se estivesse reunindo forças que nunca teve permissão de usar. Lá fora, ela ouvia a voz do filho no corredor, firme, diferente, quase irreconhecível. Pela primeira vez em muito tempo, ele não falava com doçura para Carla. Falava com desconfiança, com dureza. Dona Maria sentiu uma pontada no peito, mas não de dor física. Era algo que misturava medo e alívio. Então, ela se levantou devagar, apoiando-se na cômoda, e caminhou até a porta. Cada passo parecia mais pesado que o outro, mas ao mesmo tempo, cada passo trazia uma estranha sensação de liberdade. Quando abriu a porta, Ricardo estava parado à sua frente, o rosto tenso, os olhos marejados. Mãe, ele disse baixinho. Me conta a verdade, por favor. Ela o encarou. Já não era mais o menino pequeno que corria pela casa de pés descalços segurando o caderno da escola. Mas dentro dele ainda existia aquele mesmo olhar pedindo proteção. E pela primeira vez na vida, ela decidiu não protegê-lo da verdade. Você quer mesmo saber o que acontecia aqui, quando você não estava? Ricardo engoliu seco e assentiu. Eu aguento. Ela fechou os olhos por um segundo e então abriu o coração. No começo eram só favores, meu filho. Ela dizia, me ajuda a dobrar umas roubas, segura um pouquinho o bebê, dá um paninho na mesa. Ricardo apertou o maxilar e depois virou cobrança. Ela continuou com a voz embargada. Se eu demorasse, ela dizia que eu estava sendo ingrata. Se eu errasse, ela dizia que pobre nunca faz nada direito. Um nó se formou na garganta de Ricardo. Ela dizia que eu devia agradecer por morar ali, que eu estava naquele lugar por causa dela, e não por você. Dizia que se eu quisesse continuar ali, tinha que provar que merecia. Sua voz começou a falhar. E como a senhora provava isso? Ele perguntou. Dona Maria hesitou, engoliu seco e balançou a cabeça. Tinha coisas que ela dizia, coisas que uma pessoa de idade não devia ouvir de ninguém. Mas isso eu prefiro guardar comigo e com Deus. Aquilo foi pior do que qualquer detalhe, porque mostrou que Carla havia ultrapassado limites que nem mesmo a sua própria vítima conseguia repetir em voz alta. Nesse instante, uma gargalhada irônica ecoou do outro lado do corredor. Carla, que cena linda! Agora todo mundo é vítima, né? Ricardo se levantou devagar e a encarou. Você está ouvindo tudo isso e ainda acha engraçado? Eu acho exagerado, ela respondeu cruzando os braços. Ela sempre gostou de trabalhar. Eu só dei uma função a ela. Você escravizou a minha mãe dentro da minha própria casa. Eu só tirei proveito do que você trouxe para dentro dessa casa. Ela rebateu fria. E agora você quer bancar o herói? Ele se aproximou devagar,
o olhar firme. Você passou dos limites de tudo que existe, Carla. Não, Ricardo, ela respondeu, olhando em volta da mansão. Eu só tentei manter esse lugar do jeito que eu acho que ele deve ser, sem fraqueza, sem coisas feias, sem pobre encostado. Foi ali que a verdadeira Carla se revelou por completo, sem máscara, sem suavidade. A partir de hoje, disse Ricardo, você não manda mais em absolutamente nada nesta casa. Ela riu debochada. E vai fazer o quê? Me mandar embora? Respirou fundo, sabendo que aquela decisão mudaria tudo. Ah, se for preciso. Sim, e naquele momento, Carla percebeu que seu poder estava começando a acabar, mas ela ainda não iria se render tão facilmente. Não sem tentar virar o jogo. O corredor da mansão parecia ainda mais frio do que de costume. A luz que vinha das janelas enormes não conseguia aquecer o ambiente. Havia uma tensão invisível, pesada, grudada nas paredes. Dona Maria permanecia de pé, apoiada no batente da porta do quarto, observando o filho e a nora diante dela, como quem assiste a uma cena da qual nunca quis fazer parte. Carla, por outro lado, não demonstrava arrependimento algum. Na verdade, havia algo de perverso em seu semblante. "Você fala como se eu fosse um monstro", disse ela, ajeitando o cabelo, sem tirar os olhos de Ricardo. "Mas quem trouxe essa mulher para dentro da nossa casa foi você." Ricardo a encarou em silêncio. "Eu não pedi para virar babá, faxineira e escrava", ela continuou. "Ela fez isso porque quis, porque sempre gostou de bancar a coitadinha trabalhadora." Dona Maria fechou os olhos ao ouvir aquilo, mas dessa vez não se calou. "Eu fiz porque você mandou", disse com a voz fraca, mas firme. "Eu fiz porque você dizia que era minha obrigação. Senão, eu não merecia morar aqui." Carla riu, um riso amargo e debochado. "Olha só, agora virou uma santinha revoltada. Essa aí sempre soube manipular você, Ricardo, desde pequeno. Sempre te colocou contra tudo e todos." Ricardo balançou a cabeça desacreditado. "Para de inventar coisa, Carla." "Eu estou inventando? Pergunta para ela então se ela nunca falou mal de mim nas suas costas." "Eu nunca falei", respondeu Dona Maria, baixando a cabeça. "Falou sim", Carla gritou. "Ah, falou que eu era fria, que não gostava dos meus próprios filhos, que só queria dinheiro." Um silêncio absoluto tomou conta do corredor. Só se ouvia o coração acelerado de Ricardo. "Você dizia que não gostava de ser mãe, Carla", respondeu a idosa com sinceridade. "Dizia que teve os meninos por sua causa, pelo dinheiro, pela vida que você poderia dar a eles." Carla gelou por um segundo, mas logo retomou o ataque. "Tá vendo? Ela tá tentando virar você contra mim", disse apontando para a sogra. "Sempre foi invejosa, sempre quis a vida que eu tenho." Ricardo fechou os punhos. A única coisa que ela sempre quis foi ver o filho bem. "E você acha mesmo que eu não quis te ver bem?" Carla rebateu. "Eu construí essa família com você. Essa casa é tanto minha quanto sua." "Essa casa é fruto de trabalho." Ele respondeu firme. "E você transformou ela em cenário de humilhação." Carla deixou escapar um sorrisinho sarcástico. "Porque você sabe muito bem que eu não gosto de pobre, e você trouxe uma pobre para morar conosco." A frase ecoou pela mansão como um tiro. Dona Maria sentiu as pernas enfraquecerem. Ricardo ficou imóvel. Era a confirmação de tudo. Cada dúvida, cada desconfiança, cada centelha de verdade que tentou apagar. Carla não via sua mãe como família. Via como algo sujo, indigno, inferior. E naquele instante, Ricardo já não via mais a mulher com quem um dia sonhou. Via uma estranha cruel. Mas mesmo assim, parte dele ainda lutava internamente. E foi nessa brecha que Carla tentou o último golpe. Ela se aproximou dele, tocou em seu peito, falando em tom mais baixo. "Amor, pensa bem. Você vai destruir tudo por causa dela, por uma mulher que já viveu a vida inteira às suas custas. Você vai jogar fora a sua família por causa de uma velha?" Ricardo olhou para a mão dela sobre ele. Depois olhou para a mãe frágil, trêmula, ferida, mas digna. "Ela me deu a vida." Ele respondeu. "E você tentou tirar a dela."
Dona Maria levou a mão à boca em choque. Carla sentiu que estava perdendo o controle, mas ela ainda não se daria por vencida. Quer saber então? Disse elevando a voz. Ela fez tudo porque quis, porque na cabeça dela, se ela trabalhasse aqui, ia ter garantido o lugarzinho dela para o resto da vida. Então, pela primeira vez, Dona Maria fez algo que ninguém jamais imaginou que ela faria. Ela deu um passo à frente, olhou o filho nos olhos e disse com coragem: Eu já limpei essa casa chorando de dor, meu filho. Já cuidei dos seus filhos com os ossos queimando de tanto sofrimento. Já pensei que eu ia morrer ali, naquele banheiro. E mesmo assim, eu continuava, porque acreditava que estava fazendo certo. Mas tem coisas que eu nunca vou contar, porque nem toda maldade deve ser repetida em voz alta. Silêncio. Dona Maria respirou fundo. Mas hoje, eu te digo uma coisa, com toda a clareza que me resta. Eu não estava servindo essa casa. Eu estava sobrevivendo dentro dela. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dele. A culpa, a raiva, a indignação, o arrependimento, tudo de uma vez. Agora, deixa eu falar com você que está assistindo essa história. Se você estivesse no lugar dessa mãe, agora, sofrendo em silêncio, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, o que você faria? Você aguentaria calada para não causar conflito? Ou teria coragem de falar, mesmo que custasse tudo? Escreve aqui embaixo a sua resposta. Eu realmente quero saber o que você faria nessa situação. E aproveita também para me dizer de onde você está me ouvindo agora. Sempre me surpreendo com os lugares que essas histórias alcançam. Se essa história está tocando você de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias tão intensas e importantes como essa. Agora volta comigo para a mansão, porque o que Carla vai tentar fazer vai te deixar arrepiado. O silêncio, depois das palavras de Dona Maria, era quase insuportável. Por alguns segundos, ninguém conseguia se mexer, nem respirar direito. Só o som distante do vento, batendo nas cortinas da mansão, preenchia aquele vazio pesado. Carla foi a primeira a reagir. E não foi com arrependimento, foi com ódio. Você é uma mentirosa, ela gritou apontando o dedo na cara da sogra. Sempre quis tomar o meu lugar. Dona Maria estremeceu, mas não recuou. Eu só quis ser sua família, respondeu ela quase em sussurro. Mas você nunca quis isso. Carla soltou uma risada fria, amarga. Família? Não me faça rir. Eu nunca quis filhos, nunca quis você nessa casa, nunca quis estar presa a essa farsa de família perfeita. Ricardo empalheceu. O que você acabou de dizer? Ele perguntou em choque. Ela respirou fundo e cruzou os braços, como se finalmente estivesse cansada de fingir que era a verdade. Eu me casei com você pelo que você representa, pelo dinheiro, pelo status, por essa casa, por essa vida. Não foi por amor. Dona Maria levou a mão ao peito. Ricardo sentiu o chão fugir, mas ela ainda não tinha terminado. Esses 2 bebês, ela apontou na direção do quarto, foram só parte do pacote. Uma garantia de que você nunca me deixaria. Porque, mãe, eu nunca quis ser. O silêncio virou um grito preso na garganta de Ricardo. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando acordar de um pesadelo que parecia real demais. Você usou os meus filhos? Ele disse em choque. Eu usei a situação a meu favor. Ela respondeu sem vergonha, porque dentro dessa casa só sobrevive quem é forte. E quem é fraco vira empregado, igual essa aí, apontou novamente para Dona Maria. Chega, Carla! Ele gritou pela primeira vez. A voz dele ecoou pela mansão. E pela primeira vez, ela recuou um passo. Mas logo recuperou a postura arrogante. Vai fazer o quê? Me colocar para fora? Vai me expulsar da casa dos meus filhos? Eles não são seus. Ele respondeu com dor contida. Você mesmo acabou de dizer que nunca os quis. Carla engoliu seco, mas não abaixou a cabeça. Eu sou a mãe deles perante a lei. Ela rebateu.
Mãe protege, cuida, ama. O que você fez com eles foi abandono dentro de casa. Dona Maria, do outro lado do corredor, começou a chorar baixinho. Não de medo, mas de alívio, porque aquela verdade finalmente tinha sido dita. E então, Carla mudou de estratégia. Se jogou no chão, começou a chorar alto, dramática, se agarrando às pernas de Ricardo. Amor, por favor, eu tô confusa. Eu falei coisa da boca para fora. Eu sempre amei você, sempre amei nossos filhos. Ele a empurrou com delicadeza, mas firmeza. Você acabou de mostrar quem você é de verdade. Ela começou a se desesperar. Você não pode fazer isso comigo. Eu larguei tudo por você. Estraguei a minha vida para ficar aqui. Não, você destruiu a nossa para se beneficiar. Ela respondeu. Então Carla olhou ao redor para a casa, para os móveis, para as escadas, para tudo que ela considerava seu, e compreendeu finalmente. Estava perdendo. Mas antes de desistir, tentou uma última cartada. Virou-se para Dona Maria com ódio puro nos olhos. É isso que você queria, não é? Tomar tudo para você. Você nunca aceitou o meu lugar nessa casa. Dona Maria respirou fundo e, pela primeira vez, respondeu com uma força que ninguém imaginava. Ricardo olhou para a mãe, a mulher que havia suportado tudo sozinha, que nunca pediu nada, que nunca reclamou. E ali ele viu não uma vítima, mas uma guerreira silenciosa. Ele se aproximou dela, segurou suas mãos com cuidado e disse: a senhora nunca mais vai sofrer dentro dessa casa, eu prometo. Carla, ao ouvir isso, explodiu. Então, eu sou a vilã da história? Eu? Você se tornou isso sozinha, ele respondeu. E agora vai ter que arcar com as consequências. Um silêncio denso tomou conta do lugar e foi nesse instante que alguém bateu no portão da mansão. Não foi suave, foram 3 batidas secas e firmes. Carla olhou para a porta confusa. Quem é essa hora? Ricardo fechou os olhos por um segundo. Ele sabia exatamente quem era e disse: é o começo do fim para suas escolhas, Carla. As 3 batidas no portão da mansão ainda ecoavam no silêncio da casa. Carla paralisou, seu rosto perdeu a cor, o sorriso arrogante simplesmente desapareceu e deu lugar a uma expressão de puro pânico. Por um segundo ela pareceu menor, frágil, quase vulnerável, mas Ricardo sabia, não era arrependimento, era medo de perder tudo. Ele caminhou até a porta com passos firmes, enquanto Dona Maria permanecia no corredor apoiada na parede, acompanhando cada movimento do filho com o coração disparado. Os bebês no quarto ao lado dormiam alheios a tudo, como se nem percebessem a tempestade que desabava ali dentro. Quando Ricardo abriu o portão, havia 2 homens do lado de fora. Um deles vestia terno escuro e segurava uma pasta de documentos. O outro, um homem mais sério, de postura rígida. Senhor Ricardo Lemos? Perguntou o de terno. Sou eu. Boa tarde, meu nome é Dr. Eduardo Moreira, sou advogado, e este é o comandante Henrique, da Polícia Civil. Viemos atender uma denúncia formal. Carla, ao ouvir a palavra denúncia, sentiu as pernas fraquejarem. Denúncia de quê? Ela gritou, aproximando-se. Isso é algum absurdo? O delegado manteve a postura fria. Denúncia de maus-tratos, exploração de idosa e possível cárcere psicológico. O mundo de Carla começou a ruir ali. Quem fez isso? Ela disparou. Aquela velha mentirosa. Dona Maria vacilou, mas Ricardo rapidamente se colocou à frente dela. Ninguém está mentindo aqui, Carla. A verdade é que demorou demais para aparecer. O advogado abriu a pasta e começou a falar com calma. Além da denúncia anônima, recebemos vídeos gravados dentro da residência, mostrando a senhora dando ordens abusivas, humilhando e forçando Dona Maria a trabalhar mesmo com limitações físicas. Um suor frio escorreu pela testa de Carla. Isso é montagem, ela gritou. Vocês não podem provar nada. O delegado a olhou com firmeza. Não se preocupe, senhora. Quem decide isso é a justiça, mas a senhora terá que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Carla recuou 2 passos. Ricardo, você vai mesmo deixar isso acontecer? Gritou desesperada. Eu sou sua esposa, mãe dos seus filhos. Ricardo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, não havia mais dúvida dentro deles. Você não foi esposa, você não foi mãe. Você não foi nada além de uma estranha que eu deixei entrar na minha casa e ferir a mulher mais importante da minha vida. Dona Maria chorou em silêncio. O delegado fez um gesto para Carla. Vamos, senhora. Ela olhou em volta em uma última tentativa de manipulação. Você vai se arrepender, Ricardo, murmurou entre os dentes. Vai me implorar para voltar quando perceber que essa casa não vale nada sem mim. Ricardo deu um passo à frente.
Essa casa nunca valeu nada quando estava cheia do seu ódio. Carla foi conduzida até a viatura. O portão da mansão se fechou atrás dela com um som seco, e com ele se fechava também um ciclo de dor, humilhação e silêncio. Lá dentro, tudo ficou estranhamente calmo. Ricardo caminhou até Dona Maria. Ela tremia, mas agora não de medo. Tremia como quem esteve perto do fim e de repente voltou a respirar. Ele segurou suas mãos com delicadeza. Acabou, mãe. Ninguém mais vai te machucar aqui. Ela levantou os olhos, ainda cheios de lágrimas. Você tem certeza, meu filho? Eu prometo. Pela minha vida. Ele a abraçou com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Naquele abraço havia algo que nunca existira entre eles antes. Perdão, culpa, amor e reparação. Alguns vizinhos, curiosos com o movimento, começaram a se aproximar do portão, murmuravam entre si, olhavam para dentro, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela não é a esposa do Ricardo. Sussurravam. Que vergonha! Isso tudo acontecendo debaixo do nosso nariz? Mas Ricardo já não se importava com falatórios. Só havia uma coisa que importava agora, salvar o que restava da própria mãe. Ele a ajudou a sentar no sofá, foi até a cozinha e trouxe um copo d'água. A senhora sempre foi forte demais, ele murmurou. Dona Maria, com a voz fraca, mas firme, respondeu. Eu sou porque tinha fé de que um dia você ia acordar. E ele chorou ali mesmo, sem vergonha de ninguém, porque naquele choro havia algo maior do que tristeza, havia libertação. Alguns minutos depois, o advogado se aproximou novamente, ainda na porta. Senhor Ricardo, será preciso resolver a questão da guarda das crianças e do processo de separação. Ricardo respirou fundo, ainda segurando a mão da mãe. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A guarda ficará com quem? E ele respondeu com firmeza absoluta. Comigo. Elas nunca quiseram ser mãe, mas eu sempre quis ser pai. O advogado assentiu em silêncio. Dona Maria apenas sorriu pela primeira vez em muitos dias, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Lá fora o sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado. E pela primeira vez em muito tempo, dentro daquela mansão, não havia medo, havia silêncio. Mas não o silêncio da dor, era o silêncio de um recomeço. O silêncio que dominou a mansão depois que Carla foi levada não era o mesmo de antes. Não era pesado, sufocante ou carregado de medo. Era um silêncio calmo, quase tímido, como se a casa estivesse pela primeira vez aprendendo de novo a respirar. As paredes continuavam as mesmas, os móveis continuavam nos mesmos lugares, as cortinas ainda ondulavam com o vento suave da tarde, mas algo ali havia mudado para sempre. Dona Maria não precisou mais se esconder nos corredores, não precisou mais encolher os ombros ao ouvir uma voz, não precisou mais abaixar a cabeça quando alguém passava por ela. Agora, quando caminhava lentamente no jardim da mansão, apoiada em uma banguela nova que Ricardo havia comprado para ela naquela mesma noite, os passos eram lentos, mas dignos. Pela primeira vez em muito tempo, o sol tocava sua pele sem o peso da humilhação. Ricardo observava tudo isso pela janela do escritório, em silêncio, e cada simples gesto da mãe doía e curava ao mesmo tempo. Doeu porque ele percebia quantos dias, meses e dores ele havia ignorado. Curava porque ele sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Ele cancelou as viagens, adiou reuniões, remarcou compromissos. Pela primeira vez em muitos anos, fez uma escolha que não envolvia dinheiro, contratos ou lucros. Escolheu ficar, escolheu estar, escolheu cuidar. Os bebês, que até então sempre estiveram cercados de babás, quartos fechados e silêncio mecânico, passaram a sentir outra presença dentro de casa. Dona Maria fazia questão de segurar cada um com cuidado, como se estivesse segurando o próprio coração novamente em seus braços. Mesmo com dores nos ossos, mesmo com as articulações rígidas, ela encontrava uma força que não vinha do corpo, mas da alma. Cantava baixinho, balbuciava canções antigas, as mesmas que costumava cantar para Ricardo quando ele ainda era pequeno e não sabia o peso que o mundo podia ter. E os bebês pareciam reconhecer aquela voz. Mesmo tão pequenos, os rostinhos relaxavam quando estavam em seus braços. Ricardo assistia aquilo em silêncio, sentado no chão do quarto, sentindo uma mistura de gratidão e arrependimento. Por que a senhora nunca me contou, mãe? Ele perguntou em um desses momentos. Dona Maria não o olhou de imediato. Acariciava os cachos macios de um dos bebês. Porque eu sabia que você estava feliz, meu filho, e eu não queria ser o motivo da sua tristeza. Essa frase doeu mais do que qualquer grito. Mas a sua dor não valia menos que a minha felicidade, ele sussurrou. Mas mãe sempre acha que vale, ela respondeu com simplicidade.
E esse foi um dos maiores aprendizados que Ricardo teve na vida. Nos dias que se seguiram, a mansão passou por uma mudança visível. Ele dispensou alguns funcionários que haviam sido omissos, reorganizou funções, contratou uma enfermeira para auxiliar Dona Maria na recuperação das dores e uma fisioterapeuta para ajudar nos movimentos, mas, principalmente, trouxe humanidade para dentro da rotina. Ele mesmo fazia questão de ajudar as crianças no banho, de preparar as mamadeiras, de caminhar pelo jardim com elas no colo, de ouvir as histórias da mãe, mesmo quando ela repetia alguma lembrança. E, pela primeira vez, ele parou para realmente enxergá-la, não como a mãe humilde do interior, mas como a mulher que sustentou um lar sozinha, que suportou e amou sem medo de pagar o preço alto disso. Cada bem nalia os... Ela era a mulher que havia encarado o mundo sozinha. Suportado abandono, preconceito, silêncios longos demais. E apesar de tudo, continuara sendo puro amor. Enquanto isso, Carla, do outro lado da cidade, finalmente percebia que uma vida sustentada por aparência, status e dinheiro podia desmoronar em poucos dias. Mas isso já não tinha relevância. O que importava estava acontecendo dentro daquela casa, que pouco a pouco deixava de ser apenas uma mansão e começava a se transformar em um lar. Numa tarde abafada, quando o calor começava a ceder, Dona Maria descansava em uma cadeira de balanço na varanda. Os bebês dormiam tranquilos lá dentro. O vento movia suavemente as folhas das árvores e Ricardo se sentou ao lado da mãe. "Sabe, mãe?" Ele começou baixinho. "Eu passei a vida achando que estava conquistando o mundo." Respirou fundo antes de continuar. "Mas a verdade é que quase perdi a única coisa que realmente tinha valor." Ela sorriu com ternura. "Ainda bem que Deus te fez esquecer o passaporte naquele dia." Ele soltou uma risada curta, que virou um sorriso molhado. Ainda bem. E naquele instante, ele teve certeza absoluta. Não havia empresa, contrato, poder ou fortuna alguma que se comparasse ao que ele tinha ao seu lado. Ali estava o verdadeiro luxo da vida. Os dias seguintes passaram mais devagar, mas não eram mais pesados. Eram dias de cura. Com a fisioterapia e os cuidados constantes, Dona Maria começou a caminhar melhor. Os passos, antes arrastados pela dor, agora carregavam esperança. Ricardo também não era mais o mesmo. O homem de negócios deu lugar a alguém presente. Pai presente, filho presente, homem presente. Todas as manhãs ele fazia questão de tomar café com a mãe. Às vezes era só 1 minuto, outras vezes um pouco mais. Mas cada gesto simples, um pão com manteiga, uma xícara de café quente, uma conversa sobre o clima, tinha um significado que dinheiro nenhum poderia comprar. Dona Maria gostava de se sentar perto da janela. Dali, via os netos brincando no colo do pai, observava o jardim sempre verde, o céu aberto, a vida fluindo, e pensava: quantos dias eu vivia achando que era invisível. Mas agora não era. Agora ela era vista, respeitada, amada. Uma tarde, Ricardo se aproximou devagar, ajoelhou-se diante dela e tomou suas mãos enrugadas. "Me perdoa, mãe, por não ter te enxergado, por não ter te escutado, por ter acreditado em uma fantasia e quase ter te perdido por causa dela." Dona Maria acariciou o rosto dele com a mesma mão que trabalhou até sangrar um dia. "Filho, eu só queria te ver feliz. E agora sei que você vai ser. Porque quem aprende a enxergar a verdade, nunca mais fecha os olhos para o que realmente importa." Ele a abraçou forte, não como um menino buscando colo, mas como um homem que finalmente entendia o valor da própria história. E ali, em voz firme, fez outra promessa. "Cada canto desta casa vai ser preenchido de amor. Eu vou ensinar meus filhos a honrar quem veio antes deles, a respeitar, a jamais humilhar ninguém por menor que seja." Dona Maria sorriu. Um sorriso quieto, mas cheio de significado. Naquele momento, as risadinhas dos bebês ecoaram pela sala. Ricardo olhou para cima e pensou: talvez a vida não tenha me dado tudo o que eu queria, mas está me devolvendo tudo o que eu quase perdi.
E é neste ponto que a história se conecta com você. Talvez, enquanto lia, tenha lembrado de alguém que sofreu em silêncio. De um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, ou até de você mesmo. Quantas pessoas engolem a própria dor para não atrapalhar a alegria dos outros? Quantas sofrem quietas para não serem um peso? Agora eu te pergunto, de coração, se fosse você no lugar de Dona Maria, você teria suportado calado? Ou encontrado coragem para falar? E se estivesse no lugar de Ricardo, teria percebido a tempo? Ou a ilusão também teria te cegado? Escreve aqui nos comentários. Eu leio cada história, cada desabafo, cada mensagem. E me surpreendo sempre com até onde essas palavras chegam. Se essa história tocou você, se fez você pensar, se fez você lembrar de alguém, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque não é só um clique, é um ato de amor. É um alerta que pode salvar alguém antes que seja tarde demais. E lembre-se, quem escolhe enxergar a verdade nunca mais aceita viver de olhos fechados. O vídeo acaba aqui. Até o próximo vídeo.